Se o dilúvio matou todos os gigantes, por que a Bíblia continua falando deles depois? O livro de Enoque revela que algo escapou da água e ainda caminha entre nós. Gênesis 6:4 diz uma frase que a maioria dos pregadores prefere não explicar direito. Havia gigantes na terra naqueles dias e também depois. Repare bem nessa palavra, depois, não antes, depois do dilúvio. Isso muda tudo o que você aprendeu na igreja sobre essa história. Porque se Deus mandou a água cobrir montanhas inteiras justamente para acabar com essa geração corrompida, como o texto sagrado continua citando gigantes em capítulos posteriores, Golias não nasceu do nada. Og, rei de Bazã, dormia numa cama de ferro de mais de 4 metros, segundo Deuteronômio 3:11. Alguém escapou. E o livro de Enoque, texto que ficou fora do cânone oficial, mas foi citado diretamente por Judas no Novo Testamento, conta o que ninguém te contou sobre esse depois. Enoque descreve algo perturbador. Os vigilantes, anjos que desceram ao monte Hermon e se uniram a mulheres, geraram filhos híbridos, meio espírito, meio carne. Esses filhos eram os Nefilins, criaturas que devoravam tudo o que existia, segundo o próprio texto, até esgotarem os recursos da terra e virarem-se contra os próprios seres humanos. O dilúvio não foi só um castigo pelo pecado comum, foi uma resposta direta a essa corrupção genética que ameaçava apagar a linhagem humana criada à imagem de Deus. Mas aqui está o detalhe que Enoque registra e que quase ninguém menciona nos púlpitos. Os corpos dos Nefilins morreram na enchente, sim. Só que o espírito deles não. Enoque 15:8 fala de espíritos que saem dos gigantes mortos e continuam existindo na terra, sem corpo, causando destruição, guerra, praga e opressão sobre os homens até o fim dos tempos. Você entendeu o que isso significa? A carne foi destruída, a essência não. Isso explica um mistério que intriga estudiosos há séculos. Por que Canaã, a terra prometida ao povo de Israel, estava cheia de descendentes de gigantes quando Josué chegou lá? Números 13:33 registra o pavor dos espias. Vimos ali os gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Se o dilúvio realmente eliminou tudo, de onde vieram esses povos? Os Anaquins, os Refaíns, os Emins? A resposta mais direta, ainda que desconfortável, é que a corrupção que gerou os Nefilins aconteceu de novo depois da água baixar. A história não teve um único capítulo, teve vários, espalhados pela terra. Muitos pastores evitam esse assunto porque foge do roteiro confortável aprendido no seminário. É mais fácil pregar sobre bênçãos financeiras do que explicar por que existiam gigantes andando por Canaã séculos depois do dilúvio. Mas a palavra não escolhe o que é confortável, ela escolhe o que é verdade. E a verdade aqui é desconfortável, intensa e profundamente reveladora sobre a natureza da batalha espiritual que ainda vivemos hoje, dentro e fora dos templos. Enoque não foi um profeta qualquer. Gênesis 5:24 diz que ele andava com Deus e Deus o levou. Ele foi transportado, viu os mistérios celestiais e trouxe de volta um relato que expõe camadas da guerra espiritual que a igreja tradicional simplifica demais. Judas, irmão de Jesus, cita Enoque diretamente em sua carta, versículos 14 e 15, provando que os primeiros cristãos conheciam e respeitavam esse relato, mesmo sem ele fazer parte do cânone final das escrituras hebraicas. E se esses espíritos realmente sobreviveram ao julgamento das águas, isso muda completamente como entendemos os relatos de possessão, opressão e manifestações demoníacas registrados no Novo Testamento. Jesus expulsava espíritos imundos que se identificavam com nomes, que suplicavam para não serem enviados ao abismo antes do tempo determinado, como no relato de Marcos 5:7. Por que esses espíritos temiam tanto o abismo? Talvez já soubessem o que aconteceu com seus antecessores. Pedro também toca nesse tema, ainda que de forma breve, em 1 Pedro 3:19, mencionando espíritos em prisão aos quais Cristo pregou depois da ressurreição. A tradição eclesiástica interpreta essa passagem de formas diferentes, mas a conexão com o relato enóquico
é difícil de ignorar quando lemos os dois textos lado a lado. Existe uma prisão espiritual reservada especificamente para essas entidades. Existe um tempo determinado para o julgamento final delas, que ainda não chegou. Se isso for verdade, e as evidências bíblicas apontam fortemente nessa direção, significa que aquilo que começou no Monte Hermon, antes do dilúvio, nunca terminou de fato. Apenas mudou de forma. Os corpos gigantescos desapareceram, mas a influência espiritual por trás deles continua operando, de maneira sutil, disfarçada, infiltrada em estruturas de poder, em sistemas religiosos corrompidos, em tudo que afasta o ser humano da verdade simples do Evangelho. Você já parou para pensar por que a Bíblia dá tanta importância a genealogias, a linhagens, a quem descende de quem? Não é só a burocracia religiosa antiga, é porque a pureza da linhagem humana era, literalmente, uma questão de sobrevivência espiritual. E Enoque nos dá as ferramentas para enxergar isso com uma clareza que anos de tradição institucional tentaram apagar das nossas mãos. Existe também um detalhe curioso, que poucos comentaristas exploram. Alguns estudiosos apontam que os nomes dados aos filhos de Israel e até certas medidas do tabernáculo carregam simbologias de proteção contra essa contaminação espiritual antiga. Não é coincidência que a lei mosaica seja tão rígida quanto a misturas, quanto a pureza ritual, quanto a separação. Havia algo maior em jogo do que apenas regras religiosas. Havia uma guerra silenciosa pela integridade da criação. Há ainda um ponto que merece atenção. Alguns pesquisadores do texto hebraico apontam semelhanças entre o vocabulário usado para descrever os nefilins e termos usados séculos depois para descrever certas entidades que Paulo chama de governadores das trevas deste século, em Efésios 6:12. A linguagem muda, a essência do perigo aparentemente não. Nas próximas partes, você vai entender exatamente o que Enoque diz sobre o destino final desses espíritos, como eles se relacionam com forças que a própria Escritura chama de príncipes e potestades, e por que isso muda sua leitura do Apocalipse. Fica comigo até o final, porque o que vem agora vai te fazer olhar para sua Bíblia com outros olhos e talvez entender passagens que você lia sem nunca perceber o peso real por trás delas. Se esse tema já está mexendo com você, se inscreve agora no canal, porque toda semana eu trago verdades como essa, que a religião tradicional prefere deixar escondidas nas entrelinhas do texto sagrado. E se você quer ir além, entender de vez como reconhecer quando uma doutrina te afasta da verdade, em vez de te aproximar dela, o nosso guia, Como Reconhecer o Engano Religioso Antes que Destrua Sua Fé, foi feito exatamente para isso. Ele está linkado no primeiro comentário fixado, e centenas de pessoas já estão usando ele para enxergar o que estava escondido bem debaixo dos seus olhos, dentro da própria igreja que frequentam. Enoque não deixa esse mistério solto no ar. Ele descreve com detalhes o que Deus determinou para esses espíritos que sobreviveram ao dilúvio sem corpo. E o que ele conta é mais organizado, mais judicial do que qualquer filme de terror já imaginou sobre demônios soltos pelo mundo. No capítulo 10 do livro, Deus ordena ao anjo Rafael que amarre Azazel, um dos líderes dos vigilantes, e o jogue numa fenda escura no deserto, cobrindo-o de pedras até o dia do juízo final. Não é destruição imediata, é contenção. Uma prisão com data marcada para reabrir. O mesmo acontece com Semjaza, outro líder rebelde, e com os demais vigilantes que desceram ao Hermon. Enoque 10:12 fala que eles ficarão presos por 70 gerações, debaixo da terra, até o dia do juízo, quando serão levados ao abismo de fogo eterno. Já os espíritos dos nefilins, os filhos híbridos que morreram no dilúvio, tiveram destino diferente dos pais angelicais. Eles não foram amarrados junto. Ficaram soltos, vagando pela terra, porque, segundo o texto, não tinham corpo para ser preso, nem lugar de descanso definido. Isso bate com algo que Jesus disse séculos depois, em Mateus 12:43, sobre o espírito imundo que anda por lugares secos, buscando repouso
e não o acha. Muitos leem essa passagem como simples metáfora, mas dentro do contexto enóquico, ela ganha um peso literal impressionante. Esses espíritos errantes, sem corpo e sem repouso, são exatamente os que o Novo Testamento chama de demônios. Não anjos caídos comuns, mas uma categoria específica. Os espíritos órfãos dos nefilins mortos, condenados a vagar até o julgamento final, buscando corpos humanos ou animais para habitar, porque foi assim que aprenderam a existir. Marcos 5,12 registra o pedido estranho da legião de espíritos que possuía o gadareno. Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Por que espíritos pediriam para entrar em porcos? Porque, segundo essa leitura mais profunda das Escrituras, eles não suportam existir sem um corpo hospedeiro. É a própria natureza deles clamando por algo que perderam nas águas do dilúvio. Paulo, em Efésios 6,12, escreve que não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Repare na estrutura hierárquica que ele descreve. Não é uma massa uniforme de demônios soltos. É uma organização, com príncipes, com potestades, com hierarquias de comando. Isso encaixa perfeitamente com o que Enoque descreve. Os vigilantes presos são os príncipes originais, líderes de uma rebelião estruturada. E os espíritos dos nefilins seriam a tropa inferior, os soldados errantes daquela guerra antiga. Daniel também toca nesse assunto de forma ainda mais direta, em Daniel 10,13, quando um anjo enviado a ele relata ter sido barrado por 21 dias pelo príncipe do reino da Pérsia, um ser espiritual com autoridade territorial, que resistia à vontade de Deus sendo cumprida na terra. Isso significa que existem, segundo a própria Escritura, entidades espirituais com influência sobre nações inteiras, sobre estruturas de poder, sobre sistemas políticos e até religiosos. Não é força de expressão, é descrição literal de uma guerra espiritual territorial, que remonta diretamente à rebelião do Monte Hermon. E aqui está o ponto que conecta tudo isso ao livro do Apocalipse. João, na ilha de Patmos, recebe uma visão de uma batalha final entre Miguel e seus anjos contra o dragão e seus anjos, em Apocalipse 12:7. Essa batalha não surge do nada. Ela é a continuação, o capítulo final de uma guerra que começou muito antes do dilúvio. Apocalipse 9 descreve algo ainda mais direto. Gafanhotos que sobem do abismo, com poder de escorpião, comandados por um rei chamado Abaddon ou Apolion, que significa destruidor. Muitos estudiosos ligam essa passagem justamente à libertação temporária dos espíritos presos desde os tempos de Enoque, soltos como parte do julgamento final sobre a terra. Se você reparar bem, a Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse, carrega os fios dessa mesma história. Começa no Éden, passa pelo Monte Hermon, atravessa o dilúvio, aparece em Canaã com os gigantes, ecoa nos evangelhos através dos endemoninhados e termina no juízo final descrito por João. Não é uma coleção de histórias separadas. É uma narrativa contínua sobre rebelião, contenção e julgamento final que a tradição institucional simplificou tanto que perdeu a força original do texto. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas sentem que falta algo nas explicações que ouvem no domingo. Há também um detalhe curioso na própria estrutura do texto de Enoque que merece nossa atenção. Ele descreve os vigilantes implorando para que Enoque intercedesse por eles diante de Deus, pedindo perdão. E Enoque, obediente, escreve a petição e sobe até apresentá-la. A resposta que recebe é seca, definitiva. Não há perdão para eles. A sentença já foi selada. É um contraste duro com a misericórdia que vemos oferecida aos seres humanos ao longo de toda a Escritura, e isso levanta uma reflexão importante sobre a natureza dessa rebelião específica. Por que anjos que presenciaram a glória de Deus face a face, que não tinham escusa de ignorância como nós temos, receberam um julgamento tão mais severo e irrevogável? Talvez porque a magnitude da luz que abandonaram torne a escuridão escolhida ainda mais grave. Essa lógica aparece também em 2 Pedro 2,4, quando o apóstolo escreve que Deus
não poupou os anjos que pecaram, mas, lançando-os no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. A palavra usada no grego original para inferno, ali é justamente tártaro, termo que remete a um lugar de contenção temporária, não ao castigo eterno final. Isso reforça exatamente o que Enoque descreveu séculos antes. Existe uma prisão temporária e existe um julgamento final ainda por vir, separados no tempo por um propósito específico que a Escritura só revela em fragmentos, exigindo que juntemos as peças com cuidado e reverência. A pergunta que fica, e que vamos responder na próxima parte é: o que exatamente vai acontecer quando esse prazo de contenção terminar? Enoque descreve cenas do julgamento final desses seres com detalhes que vão te deixar de queixo caído, incluindo o papel que a própria humanidade vai desempenhar nesse julgamento. Algo que quase nenhum pregador menciona, porque existe uma parte dessa profecia, escondida em Enoque, que fala sobre os santos participando ativamente do julgamento dos anjos caídos. Paulo confirma esse detalhe surpreendente em 1 Coríntios 6:3, perguntando: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? E isso muda completamente a forma como devemos entender nosso papel nessa batalha espiritual, que aparentemente nunca parou de acontecer desde o Monte Hermon até os dias em que vivemos agora, muitas vezes sem perceber o peso real do que está em jogo ao nosso redor. Enoque descreve o julgamento final com uma riqueza de detalhes que impressiona qualquer leitor atento. Ele fala de um trono branco, de rios de fogo que fluem diante da presença de Deus e de livros abertos onde cada obra, cada palavra, cada segredo é registrado sem exceção. Essa imagem não é nova para quem conhece Apocalipse 20:12, onde João descreve exatamente a mesma cena. Viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. A semelhança entre os dois textos é grande demais para ser coincidência. No capítulo 90 de Enoque, ele narra uma visão simbólica em que ovelhas, representando o povo de Deus, participam ativamente da execução do julgamento contra os pastores infiéis e contra as bestas que os oprimiram. Não é um julgamento distante, assistido de longe. É participativo. Isso conecta diretamente com Apocalipse 24, onde João vê tronos, e sobre eles pessoas às quais foi dado autoridade para julgar. Não são apenas anjos exercendo essa função. São santos, seres humanos redimidos, sentados em posição de autoridade judicial junto com Cristo. Judas 6 reforça essa mesma linha. Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado, em prisões eternas, debaixo da escuridão, para o juízo do grande dia. A palavra usada aqui, reservados, indica processo em andamento, não conclusão. Ou seja, segundo a leitura conjunta desses textos, ainda estamos dentro do período de contenção. Os vigilantes continuam presos, os espíritos dos nefilins continuam vagando, buscando corpos e influência, e o grande dia do julgamento final ainda está por vir, embora sinais dele já estejam sendo revelados aos poucos ao longo da história. Um desses sinais, segundo muitos estudiosos do tema, é justamente o aumento visível de práticas ocultistas, de manipulação genética, de tudo aquilo que ecoa a mesma ambição original dos vigilantes: ultrapassar os limites estabelecidos por Deus para a criação. Não é coincidência que Jesus, em Mateus 24:37, compare os últimos dias justamente aos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Se os dias de Noé foram marcados pela corrupção genética descrita em Gênesis 6, essa comparação de Jesus ganha um peso muito mais específico do que a leitura superficial costuma dar a essa passagem. Isso não significa viver com medo ou obcecado por teorias. Significa entender com maturidade espiritual que a Escritura descreve uma realidade mais complexa e mais coerente do que muitas vezes nos ensinaram, e que essa realidade tem implicações diretas sobre como vivemos nossa fé hoje. Enoque também descreve, no capítulo 62, a reação dos poderosos da terra diante desse julgamento. Reis, governantes e os que exerciam domínio sobre os outros
tremem e caem com o rosto em terra, suplicando misericórdia, quando percebem que o Filho do Homem se assenta no trono de sua glória. Essa cena bate quase palavra por palavra com Apocalipse 6, 15 e 16. Quando os reis da terra, os grandes, os ricos, os poderosos, se escondem nas covas e nas rochas dos montes, clamando para os montes e pedras que caiam sobre eles e os escondam da face daquele que está assentado sobre o trono. A repetição dessas imagens entre um texto escrito séculos antes de Cristo e outro escrito décadas depois da ressurreição não é acidente literário. É a mesma revelação, vista por profetas diferentes, em momentos diferentes, descrevendo a mesma realidade espiritual que atravessa toda a história humana. E é exatamente aqui que a mensagem se torna urgente e pessoal para você que está ouvindo agora. Porque todo esse conhecimento sobre gigantes, sobre espíritos errantes, sobre julgamento final, não serve para satisfazer curiosidade histórica, serve para despertar discernimento. Porque se existe uma estrutura espiritual organizada, com príncipes e potestades, operando por trás de sistemas de poder, isso inclui, sim, sistemas religiosos. Instituições que usam o nome de Deus para manipular, para extrair dinheiro, para manter pessoas presas ao medo em vez de libertá-las pela verdade. A mesma ambição que motivou os vigilantes a ultrapassar limites, buscando poder e controle além do que lhes foi designado, se manifesta hoje em estruturas religiosas que prometem bênção em troca de contribuição, que trocam relacionamento genuíno com Deus por rituais vazios e promessas manipuladoras. Reconhecer esse padrão não é rebeldia contra a fé. É exatamente o oposto. É voltar à raiz mais pura daquilo que a Escritura sempre ensinou, despindo-se das camadas de tradição humana que foram acumuladas em cima da verdade original, muitas vezes justamente para servir interesses de poder terreno. Enoque termina seu relato com um apelo direto aos justos, que permaneçam firmes, que não se deixem seduzir pelos caminhos dos que se corromperam, porque o tempo determinado está guardado, e ninguém escapa do que já foi selado pela justiça de Deus, seja anjo, seja gigante, seja governante terreno disfarçado de líder espiritual. Vale lembrar também que Enoque não escreve isso para gerar pânico, mas para despertar responsabilidade. Ele insiste repetidas vezes que os justos devem se distinguir claramente dos caminhos da corrupção, não por medo do castigo, mas por amor à verdade e à justiça que refletem o próprio caráter de Deus. Essa distinção entre justos e corruptos aparece de forma quase idêntica em Mateus 13:30, na parábola do trigo e do joio, onde Jesus ensina que os dois crescem juntos até a colheita, quando finalmente serão separados. A convivência entre verdade e engano, aparentemente, sempre fez parte do plano permitido por Deus até o tempo certo. Isso explica também por que tantas pessoas sinceras permanecem dentro de estruturas religiosas corrompidas, sem perceber. Porque o engano nunca se apresenta com cara de engano. Ele se veste de bênção, de autoridade espiritual, de tradição respeitável, exatamente como os vigilantes se apresentaram como seres de luz antes de revelarem sua verdadeira natureza corrompida. Paulo alerta sobre isso de forma direta em 2 Coríntios 11:14, dizendo que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Se o próprio inimigo consegue essa transformação, imagine o quanto suas estruturas de influência conseguem se disfarçar dentro de igrejas, ministérios e lideranças que carregam o nome de Cristo sem carregar sua essência. Discernimento, portanto, não é opcional para quem leva a fé a sério. É ferramenta de sobrevivência espiritual, a mesma que separou Noé da geração que foi levada pelas águas, a mesma que vai separar, no julgamento final descrito tanto por Enoque quanto por João, aqueles que permaneceram firmes na verdade daqueles que se deixaram seduzir pela aparência de religiosidade sem o poder real da transformação. Na parte final de hoje, vamos fechar esse mistério amarrando cada peça que vimos até aqui, e você vai entender por que essa história antiga, escrita muito antes de Cristo nascer, continua tão urgente e tão presente para quem busca discernimento verdadeiro nos dias em que vivemos. Os gigantes morreram na água,
Mas a guerra por trás deles nunca parou, e agora você enxerga isso onde antes só via mistério. Obrigada por ficar até aqui comigo. Isso mostra que você também busca a verdade além da superfície. Se inscreve no canal agora, porque toda semana eu trago revelações assim, direto das escrituras que a tradição prefere deixar de lado. Deixa seu like, comenta o que mais te marcou nesse vídeo e não esquece do nosso guia Como Reconhecer o Engano Religioso antes que destrua sua fé, linkado no primeiro comentário fixado. O próximo vídeo já está na tela esperando por você.